Olá, 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 boa noite todo mundo, todas as pessoas presentes. Meu nome é Leandro Pardi, eu sou superintendente aqui de inovação e políticas do audiovisual. Eu sou um homem, estou com uma camiseta preta, tenho uma pele clara, os cabelos cacheados que estão para trás. Bom, esse encontro de hoje, gente, faz parte da programação de setembro, aqui do nosso programa de formação, né, da SPCine, com o tema de acessibilidade no audiovisual, né, que é um tema que ele é fundamental e cada vez mais, né, e que também gera algumas dúvidas, né, principalmente para produtores, para cineastas, para quem está, né, de fato na produção do audiovisual. Então, hoje, né, fazendo parte desse ciclo, a gente vai ter um encontro, audiodescrição, olhares e possibilidades, com o Felipe Leão Mianês e a Milena Rodrigues. Então, já quero agradecer tanto ao Felipe quanto à Milena por estarem aqui compartilhando toda essa experiência com a gente. Quero agradecer também às nossas intérpretes de Libras e todo mundo que está acompanhando aqui com a gente. Espero que seja muito produtivo. Então, sem mais delongas, deixo com vocês, Felipe e Milena. Muito obrigado e ótima formação para nós. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui, né, falando de um tema tão importante que é a audiodescrição no audiovisual. Então, eu sou a Milena Rodrigues, eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos longos, lisos e castanhos, uso óculos de grau com armação azul, estou usando um vestido preto, atrás de mim tem uma parede, uma branca e uma cortina cinza. E já vou me apresentar para depois passar para o Felipe. Eu sou graduada em História, tenho mestrado também em História e agora doutoranda em História pela Universidade Federal de Uberlândia. Então, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Além de professora, palestrante, audiodescritora e, principalmente, né, sócia do Felipe na AD em Todos os Cantos, que foi uma empresa criada em 2023. Ao longo aqui do nosso bate-papo hoje, a gente vai falar mais, né, sobre o que levou a gente a abrir a AD em Todos os Cantos e convidar vocês também, né, para conhecer um pouco mais do que a gente faz. Mas a gente está num espaço que abriu as portas, né? A gente trabalha hoje para o Brasil todo, mas principalmente a região de Uberlândia, que foi onde o movimento começou mais forte, né? Para a gente tomar essa iniciativa de abrir a AD em Todos os Cantos. E somos, né? Eu sou pessoa com baixa visão. O Felipe depois se apresenta e fala disso também, mas tenho baixa visão desde que nasci, então passei, né, a minha vida, hoje vou fazer 35 anos, então passei 35 anos da minha vida precisando da audiodescrição, da acessibilidade, então sei bem como é isso. E, enfim, vou passar para o Felipe, ele se apresenta e logo a gente vai para o conteúdo, que é o mais importante. Vai lá, Felipe. Olá, gente. Boa noite. Sou Felipe Mianes. Sou e tenho mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Autônoma de Barcelona, estudando sobre audiodescrição e de acessibilidade em museus, e fiz o meu pós-doc na Universidade Luterana do Brasil, pelo programa de pós-graduação em estudos culturais em educação. Sou escritor desde 2011. Eu tenho bastante experiência na área, de modo que já atuei em diversos tipos de trabalhos em acessibilidade,
seja para teatro, dança, enfim, todas as formas de audiodescrição e, sobretudo, para o audiovisual, desde o início da minha trajetória como audiodescritor. Assim como a Milena, eu sou uma pessoa com baixa visão, desde o dia em que nasci, portanto, não sei como é não ser uma pessoa com deficiência. E por isso eu ressalto a importância desse espaço em que as pessoas com deficiência são colocadas como protagonistas do processo. E é muito importante que a gente fale sobre o audiovisual e sobre a audiodescrição nesse tipo de linguagem, nesse tipo de arte é tão importante. Vou pedir para compartilhar nosso PPT que a gente fez para vocês, até para orientar a gente aqui, né? E descrevendo, né? Muito simples, gente, bem básico. Nossos slides, eles têm fundo branco com letras pretas e é isso. É mais um guia para vocês acompanharem tudo isso que a gente vai fazer, que a gente vai falar. Tudo que está ali a gente vai falar de alguma forma, às vezes não com as palavras que estão no PPT, mas também nos colocamos à disposição já para quem quiser saber mais, para quem quiser pegar esse material com a gente lá na AD em todos os cantos. Inclusive, ali tem meu nome, do Felipe, nossos contatos. Nas redes sociais, a gente está como AD em todos os cantos, então chama lá que a gente compartilha com certeza com o maior prazer. Até porque a AD em todos os cantos, ela surgiu pensando em formações, tá? Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje é uma pequena parte de algo maior que a gente faz, né? A gente tem vários cursos específicos, né, que a gente oferece ao longo do ano, AD no audiovisual, AD no teatro, um curso introdutório, né, para pessoas que querem começar a aprender a fazer audiodescrição. E uma das coisas que a gente vai falar muito aqui hoje é sobre a questão da qualidade do serviço de audiodescrição, como isso chega para o público, qual a importância, né, de vocês, principalmente produtores, conhecer o profissional que vai trabalhar com vocês. A gente tem a possibilidade de ter contato direto com os produtores culturais, isso é muito legal, porque a gente tira dúvidas, né, sobre o próprio roteiro e o que a gente pode construir ali, né, da audiodescrição e colocar de acordo com o seu produto. Então, esse já é um ponto que a gente quer chamar a atenção. Vocês pensarem na qualidade da acessibilidade. Em quem é essa equipe, né, de audiodescrição? Como que vocês vão chegar até essa equipe? Tem consultor? Enfim, vamos deixar aqui para rolar a aula. Pode passar, por favor. E para começar, né, a gente tem a primeira pergunta ali: quantos somos? E aí passo para o Felipe novamente para ele falar um pouquinho sobre isso. Vai lá, Felipe. Milena, eu acho que o Felipe caiu. Então vamos lá. Então eu sigo aqui, na hora que o Felipe voltar, ele segue falando sobre isso. Então, gente, nós somos 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. A tendência desse número é que ele seja ainda maior, até porque esse número, né, ele é feito por amostragem, ele é feito por pesquisa, que nem todas as pessoas com deficiência são entrevistadas e têm oportunidade de falar que são pessoas com deficiência. E falo por mim, eu sou uma pessoa com deficiência, baixa visão, e nunca passei por nenhum tipo de entrevista, por nenhum tipo de censo, né? Então, imaginem, né, quantas pessoas com deficiência a gente tem no Brasil. E fora as que às vezes nem sabem, né, que podem ser pessoas com deficiência. E aqui a gente está falando de um público muito específico, que é o público de pessoas com deficiência visual.
Aí ontem, na aula do doutorado, aconteceu uma situação muito interessante que vale a pena compartilhar com vocês e que tem muito a ver com isso, né, de quantos somos, que é um dos alunos da turma que está perdendo a visão. E ele não tinha noção, né, que ele se enquadrava sim como uma pessoa com baixa visão, que ele tem direitos, né? Inclusive ele estava na aula doando os livros dele para algumas pessoas que ele sabe, né, determinados temas que pesquisa, porque ele já não enxerga mais o livro. Então, olha, para vocês terem uma noção do quanto isso ainda precisa ser estudado para a gente chegar no número de pessoas com deficiência, chegar nesse público. Então, quando vocês pensam, né, em colocar audiodescrição no produto de vocês, podem ter certeza que isso vai muito além de um censo, de um número, vai chegar para muitas pessoas e vai beneficiar muitas pessoas. E para vocês terem uma ideia, né, a audiodescrição ela já vem sendo usada por outras pessoas com deficiência, para além das que são cegas e que têm baixa visão. A gente tem alguns estudos no Brasil, estudos mais acadêmicos, voltados para o uso da audiodescrição por autistas. E aí a gente precisa pensar nesse público também. O público idoso, né, também, que vem conhecendo a audiodescrição e se beneficiando desse recurso. Enfim, né, muitas pessoas a gente pode ter certeza que sim. Então, pensar na acessibilidade do seu produto não é só pelo número que a gente tem no censo, é por muitas outras pessoas. E aí pode passar, por favor, o slide. Felipe já voltou? O Felipe ainda não voltou, tô tentando entrar em contato com ele pelo e-mail. Tá. Tranquilo, então. Deixa eu só. Vamos ver aqui. Só para ver se o Felipe volta. A gente pode fazer uma pausa, aí a gente pode voltar quando ele retornar, Podemos? se você quiser. Só um minutinho que vai dar certo aqui. Tá bom, vamos para uma pausa então, pessoal. Só um minuto.
Olá, gente, vocês me ouvem? Sim, agora sim. Ufa. Aí podemos voltar. Felipe, só para te atualizar, que a gente está na parte da legislação. Já falei para o Certo. pessoal quem somos, enfim. Eu só vou precisar que leia para mim, porque eu usava o celular e aí... Tá, Ou beleza. pelo celular. Vamos lá, gente, vamos voltar. Falhas técnicas aqui, só para. Ó, enfim, né? O que a gente tem de legislação, pensando também no que vocês podem se basear, né, para fazerem a acessibilidade do produto de vocês. Então, a gente tem a Lei 5.296/2004. E aí, Felipe, você quer comentar? Pode. Essa é a primeira lei de acessibilidade que chegou ao Brasil através de uma série de outras regras que existiam no final dos anos 90, muito relacionadas à área da educação. No ano 2000, houve uma promulgação da lei e, em 2004, este é o decreto presidencial que regulamenta a lei. Então, ele já falava em audiodescrição para o audiovisual. A audiodescrição comercial, ela começou no Brasil em 2003. E em 2004, a Lei de Acessibilidade já contemplava a obrigatoriedade da audiodescrição na televisão aberta, na televisão digital aberta, com um cronograma de implementação. Bom, então essa é a primeira lei brasileira que fala no recurso de audiodescrição. Bom, depois a gente tem a Lei 449/2009. Exatamente, que é a promulgação, a transformação em lei da Convenção para os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU de 2006, que é também muito importante, que em seu artigo 24, ela traz um item inteiro sobre os direitos culturais das pessoas com deficiência. Seja direito de exercer a própria cultura e etc., e o direito de acesso aos bens culturais. Então, por que essa lei, por que essa regra ela é tão importante? Porque a partir desse momento, as pessoas com deficiência são entendidas não como alguém que tem um problema de saúde e pronto. Elas são entendidas como pessoas que têm diferenças corporais e ou mentais / intelectuais, e que a deficiência não está nelas, está no ambiente e na sociedade em não atender às suas necessidades de acordo com suas diferenças. Ou seja, a deficiência não está na pessoa ser cega ou ter baixa visão. Está na sociedade em não contemplar que ela tenha, por exemplo, acesso à audiodescrição. Isso quer dizer então que as pessoas com deficiência não têm deficiência? Tem. Continuamos tendo limitações corporais, continuamos tendo limitações biológicas, mas é não pensar nas pessoas como só isso. Por exemplo, quando nos apresentamos, Milena e eu e Milena, falamos de toda a nossa formação e depois da questão da deficiência. O que significa que nós somos muito mais do que a baixa visão que temos. Então nós teremos a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência / Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então nela estão sistematizadas essas ideias da Convenção da ONU, com alguns adicionais de acordo com as necessidades brasileiras e com o avanço do tempo, porque a lei é de 2015, enfim.
Então, ela contempla também os direitos culturais e o direito de acesso à cultura das pessoas com deficiência, e ela também fala em audiodescrição e fala de acesso. Outra regra importante que nós temos é a normativa número 2 da Ancine, de 2016, se não me falhe a memória, que institui a obrigatoriedade de todo projeto submetido à Ancine ter recursos de audiodescrição, libras e legendas para surdos e ensurdecidos. Portanto, nós tivemos um boom da acessibilidade nessa esteira ali no início da segunda metade da segunda década do nosso século. Então, nós temos uma crescente nisso também. A Lei Paulo Gustavo, agora transformada em Programa Nacional Aldir Blanc, que obriga a que haja acessibilidade em qualquer produto cultural que for submetido a esses programas de incentivo à cultura. Pode passar, por favor, o slide. E assim, gente, é muito importante falar sobre isso, porque o Felipe trouxe ali e citou a questão das leis, né, de incentivo à cultura, que eu tenho certeza que aqui, né, escutando a gente, tem muitas pessoas que trabalham com os editais, né, que propõem projetos. E a gente, uma das maiores dúvidas das pessoas é sobre a questão da acessibilidade comunicacional, né? Que é exatamente sobre o que é a audiodescrição, como que eu vou colocar a legenda, como que eu vou colocar a janela de libras. Então, para tudo isso que a gente trata, né, que a gente fala, tem suas normativas, tem o como fazer, né? E é claro, na nossa formação, eu digo geral, né, de todo mundo, falta falar sobre acessibilidade. Então, nada mais importante do que esses momentos que a gente tem, como esse aqui, que a gente pode compartilhar informações com vocês. Porque a partir disso que a gente fala, vocês têm a possibilidade de acessibilizar o conteúdo, de acessibilizar o projeto da maneira certa. Pensando com carinho como fazer essa audiodescrição, por exemplo, né, que é o papo de hoje. E aí a gente tem o que é audiodescrição, tá? Vocês estão aqui, falou de quem somos, falou de legislação, de normativa, né? Mas o que é a audiodescrição? Enfim, vamos retomar, né, o que a gente estava falando. A gente falou apenas uma correção. Sim, pode. Que foi feita lá no chat. A Renata, que trabalha na Ancine, corrigiu que a normativa é a 116/2014. Ah, então tá bom. E, enfim, gente, ótimo vocês interagirem aí com a gente. Eu também estou aqui no chat com ele aberto, até para vocês ficarem à vontade, né, para mandar perguntas. Até a gente esqueceu de falar isso no início. Podem mandar perguntas ali, comentários, enfim, ou a Maria nos ajuda aqui a ler, ou eu consigo ler aqui também pelo celular, e agradecer a todo mundo que está aí, mas retomando ao conteúdo sobre o que é essa audiodescrição, né? Porque essa é uma pergunta, é uma questão que muita gente tem. Lembrando uma coisa, amiguinhos, queridos amigos, vou interromper Milena, pedir desculpas pela interrupção, porém precisamos falar aqui duas coisinhas, certo? Audiodescrição, certo? Um abraço para Cláudia Raia. Então, a gente fala também em audiodescrição e audiodescrição tudo junto.
escrito tudo junto, porque lembrem sempre que nós unimos e conectamos. Então, audiodescrição é tudo junto. Dito isto, quer que eu fale sobre o conceito de audiodescrição? Por favor, vai lá, Felipe. O que é essa audiodescrição que a gente tanto fala? Audiodescrição é a tradução intersemiótica do meio visual para o verbal, que traduz imagens de modo em que ela é utilizada na modalidade verbal, para que pessoas com deficiência tenham acesso a elas. Ou nós podemos dizer de uma forma mais popular. Milena, qual é a definição popular de audiodescrição? A popular é que ela transforma imagens em palavras, né? E é como a gente mais escuta, simplificado, basicamente isso. Mas como a gente falou antes, não é só isso. Porém, pode ir. Não, por favor. Exatamente por isso, né? Porque tem toda uma técnica para fazer, tem toda uma equipe envolvida, e o Felipe vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, também tem, em primeiro lugar, não é só transformar imagens em palavras, porque vamos usar um exemplo. No filme que vocês estiverem fazendo, caros realizadores que aqui estão, ou que assistirão a este vídeo em algum momento, tocou um telefone e o toque do telefone é uma música. Nós precisamos dizer que foi um telefone que tocou, porque senão a pessoa está ouvindo, ela acha que é, sei lá, alguma coisa de um streaming de áudio. E, então, não é só transformar imagens em palavras, nós também descrevemos alguns sons. E quando nós falamos em audiodescrição, nós temos uma diretriz, que é a norma técnica 16452, em que rege como a audiodescrição deve ser feita no Brasil. É claro que essa norma técnica já está um tanto ultrapassada, ela precisa de fato ser revisada, porque, por exemplo, ela não prevê questões relacionadas à inteligência artificial, ela não prevê questões relacionadas à audiodescrição gravada para espetáculos de teatro, não prevê uma série de coisas que atrapalham a experiência do usuário de audiodescrição. Então, minimamente, aquilo que nós seguimos como norma é a NBR 16452. Ainda que a gente convencione outras situações, tem questão de estilo também, de audiodescrição, mas enfim, isso nós vamos comentar mais para frente. E quando a gente fala da questão, né, da qualidade, aí pode passar o slide, por favor. A gente sabe que, infelizmente, a profissão ainda não é regulamentada. Essa é uma luta que a gente tem, até para assegurar que os trabalhos cheguem ao público que é a pessoa com deficiência visual com a maior qualidade. Porque o que a gente tem, muitas vezes, é o jeitinho, né? Principalmente no ao vivo, no audiovisual menos, mas sempre tem. Vamos fazer aqui a gente mesmo, a audiodescrição desse curta, que tá tudo certo, a gente descreve a imagem em palavra, ali, transforma a imagem em palavra e tá tudo certo, a gente coloca um áudio aqui de qualquer jeito e pronto. E não é bem assim. Então, quando a gente fala da equipe de audiodescrição, olha quanta gente é envolvida. A gente tem um roteirista... Como, Felipe? Tem uma questão antes disso que é importante, em cima disso que você falou. Sim. A fala foi muito importante e apenas complemento. Na medida em que espero que
a Renata ainda esteja aqui, a Renata que trabalha no Ancine, que pode confirmar isso para a gente pelo chat. A Ancine fiscaliza a audiodescrição que é enviada. Você pode não exibir o seu audiovisual com audiodescrição, e nós vamos falar disso depois, sobre essas questões, mas no momento em que você entrega uma cópia na Cinemateca, ou na Biblioteca Nacional, ou para a Ancine, você está passível de ter a audiodescrição fiscalizada, a audiodescrição, a Libras, a legenda para surdos e ensurdecidos. Então, se você fizer de uma maneira inadequada, você não terá aprovado o seu projeto. E, portanto, sempre faça com profissionais qualificados para não ter que fazer trabalho 2 vezes. E sim, já aconteceu algumas vezes. É raro, mas acontece muito. Exato, até inclusive de a gente precisar refazer trabalhos, né, que foram feitos de qualquer jeito e aí chega para a gente essas demandas. Mas enfim, para vocês verem quantas pessoas são envolvidas nesse processo, né? A gente tem roteirista, consultor, narrador, editor. Estou falando de 4 pessoas, ou claro, algumas, né, podem assumir, como por exemplo aqui na AD em Todos os Cantos, o papel de consultor e narrador ao mesmo tempo. Ou, no caso nosso, roteirista e consultor e narrador, 2 pessoas fazendo tudo e mais uma pessoa para fazer a edição. E lembrando que toda a equipe precisa ter a mesma formação. E quem são, né? E isso é muito importante, gente. Prestem atenção nesse detalhe. O consultor tem que ser uma pessoa com deficiência visual, cega ou com baixa visão. Precisa. E ele precisa ser uma pessoa com a mesma formação de toda a equipe. Porque não é chegar para uma pessoa cega ou com uma pessoa com baixa visão e falar assim, vem cá, confere esse roteiro aqui para mim. Essa pessoa é qualificada para fazer isso? Ela passou por uma formação? Ela tem experiência para fazer isso, ela tem repertório, que eu e o Felipe, a gente bate muito nessa tecla, do repertório cultural, ela tem isso. Né? Enfim, tem muitas questões envolvidas, a gente precisa pensar e tomar cuidado. E às vezes vocês pedem orçamentos, né? Os produtores que estão aí vão pedir orçamentos para as empresas de audiodescrição, a gente faz questão de marcar cada um desses profissionais. A gente tem ali o roteirista, então a gente põe o valor do roteiro, põe o valor da consultoria, põe o valor da narração, põe o valor da edição. Tem empresa que vai entregar para vocês o valor completo e vocês sequer vai ficar sabendo se teve um consultor ou não. Eu sei que na correria, né, de entregar projeto, realizar projeto, ver todos esses detalhes pode se tornar muita coisa, né? Mas pode complementar, Felipe. Então, eu acho, primeira coisa, assim, há uma questão muito importante também, que é, como foi dito, a qualificação dos profissionais, que elas sejam semelhantes e que nós, por exemplo, como a Milena disse, nós colocamos lá, e nós colocamos sempre os profissionais em igualdade de condições. Não há uma hierarquia, porque nós somos 2 pessoas com deficiência, protagonizando a representatividade dentro do processo e que, portanto, acreditamos nisso. Então, nós temos, e depois a gente pode falar mais um pouquinho para vocês como é o nosso processo nosso processo de criação, que é bastante singular. Mas vamos falar primeiro da forma mais tradicional, como se faz a audiodescrição, que além desses todos os profissionais que foram citados ali, às vezes a gente utiliza a função de revisor ou de revisora
Porque às vezes a gente precisa de alguma informação técnica, às vezes a gente precisa, por exemplo, você vai fazer a audiodescrição de uma série, e aí a série é tão grande, você precisa entregar rápido, que você entrega um capítulo para cada roteirista. E quem vai colocar uma linguagem padronizada nesses roteiros é o revisor. Só um exemplo. Então, muitas vezes, também tem essa figura. Mas, então, indo para a equipe de audiodescrição, a gente vai falando do roteirista. O roteirista é aquele que vai traduzir essas imagens para palavras, como outrora dito. Então, ele vai assistir o filme uma vez, assistir o filme 2 vezes, assistir o filme 3 vezes, para entender do que a obra se trata, aprender os detalhes. Uma das vezes ele vai ver sem olhar para a tela, para perceber o que falta também, mesmo sem olhar para a tela, e vai escrever o que a gente chama de roteiro de audiodescrição, que nós temos algumas formas de construir. Acho que pode, vamos ver. Pode passar o slide, por favor. Isso. Então, a gente... Bom, eu não estou ouvindo Milena, estou indo no voo aqui sem... Você não está me ouvindo, Felipe? Mas, enfim, a gente... Nesses roteiros de audiodescrição, que são escritos e que são construídos, nós temos a figura do consultor, que, como a Milena já disse, é uma pessoa com formação para tal, audiodescritora também, e necessariamente uma pessoa cega ou com baixa visão. E que vai não só avaliar o produto, ela vai participar da escrita desse roteiro. Por exemplo, vai opinar, essa frase poderia ficar melhor assim, ou aqui faltou que cor é tal coisa que não foi dita, ou então, quais elementos há a mais nessa cena? Será que não ficaria melhor descrever tal coisa? Então, é alguém que vai opinar sobre o roteiro, que vai praticamente... Não é uma revisão e nem só uma validação, é uma coparticipação a partir de um roteiro que já está escrito. Então, claro, ele vai, esse profissional, essa profissional vai trabalhar em cima desse roteiro, e eles, junto com o roteirista ou a roteirista, vão chegar a um acordo de como esse roteiro deve ser estabelecido dentro das discordâncias ou das sugestões que são dadas. Pronto o roteiro de audiodescrição, a gente vai para o estúdio, porque nós precisamos dar voz a esse roteiro. E desta feita, deixarei para a Milena, já que ela é ótima nisso. Então, fale-nos sobre a narração. Eu espero que você esteja me ouvindo, Felipe. Mas, enfim, né? Eu até pedi para passar o slide aqui um pouco antes da hora, mas vamos ver se o Felipe me escuta agora. Mas com relação à narração, gente, quando a gente pega o roteiro pronto, depois de feita a consultoria, todo esse processo, a gente vai para o estúdio. Ali no estúdio, a gente dá voz, ou seja, transforma em áudio esse roteiro que foi escrito antes. Por que pode ser um locutor, pode ser alguém que tem uma voz bonita? Depende, se tiver uma pessoa, né, preparada e formando esse locutor para que ele também seja um narrador de audiodescrição, ok.
A gente faz formações, inclusive, para pessoas interessadas em entrar na área da narração de audiodescrição, porque precisa saber minimamente, precisa ter um conhecimento. Já aconteceu diversas vezes da gente estar no estúdio e precisar mudar esse roteiro. Porque às vezes passou despercebido e não coube. Ou porque a gente precisou trocar uma frase ou uma palavra. E aí, mexer nesse roteiro precisa ser um profissional. Porque só o profissional vai fazer a melhor escolha para aquele momento ali. E aí, a gente faz essa mudança, narra, transforma em áudio e vai para o editor fazer toda a montagem. Ou a gente passa a faixa de áudio para o produtor, ou a gente já entrega montado. A gente até prefere entregar montado para que não aconteça erros, então a gente entrega o produto final para que o produtor já coloque nas plataformas que ele precisa, ou YouTube, ou manda para festival, ou manda para algum lugar. Aí no caso de festival, né, a gente precisa da faixa de áudio, então a gente vai de acordo com a demanda da produção que chega até a gente. Então, enfim, Felipe. Geralmente os produtores, né, nos pedem, quando é para festival, apenas a linha de áudio da audiodescrição, porque elas precisam ser colocadas nos aplicativos para audiodescrição. Então, por isso que muitas vezes a gente sempre entrega a linha de áudio e montado quando o produtor quer. A questão parece que não, mas para montar a audiodescrição e ela ficar com os níveis de volume adequado, com a sincronia que a gente gostaria que ela tivesse, o ideal é que ele já esteja montado mesmo. Porém, acontece também de não sê-lo. Mas mesmo assim é importante, como a Milena disse, que quem narre seja alguém que tenha curso de audiodescrição, que saiba fazer audiodescrição, por todos os motivos que ela falou, mas também pelo fato de que não é uma locução para rádio. É uma locução também que não é um tom único. Nós podemos interpretar. Enfim, nós temos muitos ótimos narradores de audiodescrição que fazem isso muito bem. Inclusive, alguém que está aqui, que eu não vou dizer quem é, mas estou apontando para cima, porque é Milena. Também ter um bom editor é importante, porque, né, a gente, em contato com os produtores, às vezes acontece alguma questão de formatação, então a gente precisa, se o editor ele não entende muito do processo, a gente não vai conseguir entregar o melhor produto para quem produz, para quem realiza o filme. Então, a figura do revisor nós já falamos também. E agora nós vamos falar especificamente como os roteiros são construídos. E assim, né, Felipe, agora, a partir desse momento, então fiquem à vontade para perguntar, para comentar ali no chat. Mas mais do que isso, né, a gente vai contar um pouquinho para vocês como é esse processo de quem se forma para trabalhar com a audiodescrição. Como eu disse no início, né, isso faz parte de um curso mais amplo, então a gente tirou algumas coisas para vocês do audiovisual entender como é que é esse processo. Então a gente tem primeiro, né, sobre as unidades tradutórias, Felipe, eu vou pedir para você falar um pouco sobre isso para o pessoal. Então, nós temos a audiodescrição, ela é inserida no que nós chamamos de janela de inserção, que são os espaços onde há silêncio, onde há algum ruído, às vezes alguma música,
embora a gente saiba que há a intencionalidade de que haja aquele tempo de silêncio no filme, a gente usa esses espaços para colocar audiodescrição. Às vezes a gente tem 1 minuto, às vezes a gente tem 8 segundos, e a gente precisa se virar com o tempo que nós temos para inserir todas as descrições de uma cena. Então, a gente sempre diz que audiodescrever é fazer escolhas. Os melhores audiodescritores, aqueles que têm mais qualificação, além de terem um bom repertório linguístico, cultural, ter conhecimento da linguagem cinematográfica, porque, por exemplo, não adianta você ter um roteirista de audiodescrição que não sabe o nome de um plano, por exemplo. A gente precisa entender da linguagem cinematográfica para descrever. Mas, além disso, é preciso fazer escolhas. A gente não vai conseguir descrever tudo que tem numa cena, mas nós vamos descrever aquilo que é necessário. E por isso existe a figura do consultor, porque ele também vai opinar sobre o que é necessário. Então, nós temos as janelas de inserção, que são onde são utilizadas as unidades tradutórias. Às vezes, uma mesma janela de inserção pode ter mais de uma unidade tradutória. Por isso que elas têm nomes diferentes. Então, as unidades tradutórias são a menor parte de um roteiro de audiodescrição, digamos assim. É ali onde a gente vai descrevendo, ou numa tabela, ou, enfim, existem alguns modelos de roteiros de audiodescrição. Enfim, Milena. E aí a gente segue aqui falando sobre a questão da sobreposição, né? Isso daqui também alguns produtores às vezes fica com dúvida, porque a gente faz, como é o nosso processo de trabalho, a gente gosta de trabalhar com produtores que a gente tem contato o tempo inteiro, exatamente por isso. Então, muitas vezes, a gente manda esse roteiro de audiodescrição para a própria aprovação do contratante mesmo, para ele conhecer, e é uma forma também de educar, né? De levar informação para saber como é esse trabalho, que não é tão simples assim. Né? Principalmente quando a gente pega um longa de 90 minutos e quase não tem fala nele, imagina isso transformado em palavras, né? Só tem cenas rápidas e a gente precisa ali passar tudo isso para a pessoa com deficiência visual. Então a gente costuma mandar esses roteiros para aprovação. E já aconteceu de ter que sobrepor alguma fala para dar uma informação muito importante. E aí, nesse caso, ok, aceitável. Por quê? Se a gente não faz, a audiodescrição ia ficar prejudicada. E aí é uma decisão em conjunto do roteirista com o consultor. Onde sobrepor, quanto tempo sobrepor, mas o que a gente fala, né, para evitar essas sobreposições. A gente prefere evitar porque o conteúdo, o diálogo. Então, quando vocês pegam assim uma equipe que não é preparada, muito provavelmente vai querer descrever tudo. E aí vai sobrepor o filme inteiro, vai sobrepor o curta todo. Então, tomar cuidado com isso, né? E aí, a gente colocou um ponto aqui nesse slide, que é se precisar dar uma acelerada na narração. Não é acelerar de forma forçada, tá? É acelerar com a própria voz da narração. Eu, por exemplo, faço muitas narrações, a maioria das narrações dada em todos os cantos é com a minha voz, mas para mim é impossível narrar acelerado. Eu não consigo. Eu já tentei isso várias vezes, Felipe sabe. Então, quando a gente precisa dar uma acelerada na narração para caber mais informação, quem faz a narração é o Felipe, que ele consegue falar mais rápido ali, acelerar na própria voz dele. Não é usando inteligência artificial para isso, não é usando de formas, né, ali,
sei lá, na própria edição, né? Não vai acelerar na edição, né? Exato. Porque não é ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não fazemos isso. Exatamente. E aí, pode passar o slide, por favor? Para a gente continuar, acho que esse ponto ficou claro, né? E aí, o próximo, vou deixar para o Felipe comentar, que é a questão de descrever em excesso, pode embaraçar o usuário e descrever pouco, privar de informações fundamentais para a compreensão. Enfim, Felipe, pode seguir, por favor. Então, a gente, muitas vezes, nós temos obras audiovisuais em que o silêncio é necessário para o entendimento e para a sensação da obra. Por exemplo, em filmes de suspense. Inclusive, assistam Vestido Branco com Listras Vermelhas, que foi premiado no Festival Ver Ouvindo e que está disponível. Que fizemos a audiodescrição, é um filme de suspense quase sem falas. Nós recheamos o filme com audiodescrição? Não. Existem momentos de silêncios. Porque descrever em excesso pode tirar o valor ou pode tirar a estética da experiência do usuário de audiodescrição. Então, a gente tem que saber, mesmo que haja muito espaço, às vezes não dá para descrever tudo. Então, a gente não pode usar desse artifício. Aí, como já foi falado antes também, a gente descreve alguns áudios. Sei lá, tem um rádio ligado. Como é que eu vou saber que é o rádio? Eu preciso descrever que é o rádio que está ligado. Felipe, deixa eu só fazer a pergunta, porque a pergunta da Cláudia é nesse sentido, né, da sobreposição também, e de privar ou não a pessoa com deficiência visual. Então, ela pergunta, em um documentário onde não tem espaço sem sobrepor, o que fazer? Qual é a palavra que a gente mais diz na audiodescrição? Depende. Você quer falar? Não, pode falar para o pessoal. Em primeiro lugar, a gente tem que encontrar um espaço, às vezes entre uma respiração e outra, às vezes numa repetição, às vezes num às vezes num né, e para pelo menos descrever o que está escrito na tela. Então a gente parte, por exemplo, num documentário, o que a gente precisa? Ter o nome das pessoas. Às vezes o nome, o lugar, às vezes tem a função, profissão, ou alguma outra informação que está escrita na tela. E quando couber, além disso, a gente vai adicionando camadas descritivas. Quando há pouco tempo, a gente precisa escolher. Então, a gente vai descrever a aparência física da pessoa, vai descrever o ambiente. Muitas vezes a gente precisa dizer um homem, Felipe é um homem branco. É o que dá tempo. Felipe é um homem de cabelo e barba preta, usa óculos e às vezes dá mais tempo. Mas principalmente o que a gente faz é usar uma característica que diferencie cada entrevistado num documentário, por exemplo. Para que cada um tenha uma especificidade. Até porque na segunda ou na terceira vez que a pessoa aparece, nós já não precisamos mais descrever ou dizer o nome dela. Porque as pessoas já vão identificar. Quem ouve, o usuário da audiodescrição, ele vai identificar quem é. E ele vai associar o nome a essa característica física, por exemplo. E tem um ponto importante, gente, que aí eu vou puxar, que talvez está lá na frente do nosso material e às vezes não vai dar tempo de falar, então vou puxar aqui nesse momento que é importante. E pensando até em questões da minha própria profissão, falei que eu sou historiadora, né?
E aí o Felipe falou sobre a questão dos letreiros nos filmes, né? Isso a gente lê, o que está na tela a gente narra. Por quê? Vamos pensar num público, né, como eu, estudante de história, que está ali estudando, que está querendo usar aquele documentário como fonte histórica. Se a audiodescrição não lê o nome da pessoa, não lê a profissão dela, não lê os créditos finais do filme, de que vai servir essa audiodescrição para mim? E aí os créditos finais, é óbvio que não vai dar tempo de ler tudo. Às vezes acontece, dá tempo, ok. Mas se não der, a gente usa créditos selecionados. E aí a gente até gosta de sentar também com o produtor para selecionar esses créditos na hora de narrar no final. Então, letreiro, gente, é muito importante, porque às vezes aparece um texto ali no início do documentário que é informativo, a gente precisa dar essa informação para o público, porque faz parte de uma história específica, né, para que aquele curta tenha acontecido. E aí, aproveitando, já vou ler a próxima pergunta da Cláudia, que também é muito interessante, que é válido antecipar a cena para aproveitar os espaços de tempo sem fala? Ou isso prejudica a obra? E aí, vou deixar Vamos você. lá. Qual é a palavra primeira? Depende. E segue. Então, a gente depende de quanto que é antecipar. Nós não vamos antecipar uma cena de 1 minuto. Talvez nem de 30 segundos. Mas 10 segundos, 15. Quando a gente sabe que não haverá tempo para descrever, a gente antecipa. E pelo menos nós, como estilo de AD em todos os cantos, preferimos antecipar ao invés de atrasar a informação. Por exemplo, tem audiodescritores que preferem que a coisa aconteça e que depois eles descrevem. Nós preferimos antecipar, sempre que possível, claro, às vezes não é. Mas é preciso entender, e essa pergunta é importante para isso, que e os produtores muitas vezes eles assistem o filme e eles pensam, não, mas isso está fora de sincronia, porque não está acontecendo aquilo que eu estou vendo na tela. Lembrem que a pessoa não estará vendo, ela estará ouvindo. Claro, as pessoas com baixa visão também, mas elas não vão, também estarão vendo, mas elas não vão enxergar como todo mundo. Então pensem que o tempo do filme, o tempo do audiovisual e da audiodescrição não necessariamente precisa estar exatamente sincronizado com os acontecimentos. Ele precisa contemplar a descrição deles, do que está acontecendo. Muitas vezes acontece essa falta de sincronia para a gente fazer caber o máximo de descrição num mínimo de espaço. Então, muitas vezes acontecerá de... a gente fez um trabalho que não foi lançado ainda, mas em breve será, em que a gente antecipou, sei lá, 10, 15 segundos. Quem assiste acha que a gente cometeu um erro, porque... Só que, na sequência, acontecem uma série de coisas que precisam ser descritas. E na sequência, a música continua e não há tempo, porque é um clipe musical e, portanto, não tem como sobrepor a música em um clipe musical. E assim, para quem a gente até pensou em trazer materiais para vocês, mas a gente sabe da problemática da questão da autoria, né, do YouTube. Então, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais dessas possibilidades que a gente está falando, lá no nosso Instagram, no Linktree, tem alguns, não sei se vários, mas enfim, alguns trabalhos lá que a gente fez. E, inclusive, para o próximo assunto, o Felipe sugeriu, né, o filme que ele foi premiado, né, no Ver Ouvindo, que é o Vestido Branco com Listras Vermelhas. E a próxima questão é exatamente sobre isso, né, sobre usar todo o tempo da janela de inserção, que muitas vezes a gente não precisa fazer isso, porque a gente precisa respeitar a obra. E aí, nesse caso, que é um filme de terror, né, a gente respeita a obra, todo o suspense ali,
deixa um pouco de silêncio, o tom da narração vai dar isso. E músicas também, né? Recente a gente fez a consultoria para a Thaís, inclusive, que foi nossa aluna e que tem feito um trabalho excelente no audiovisual, né? Uma excelente roteirista de audiovisual, até porque ela tem muito conhecimento sobre isso que o Felipe trouxe, né? Não só da audiodescrição, mas sobre o cinema em si e todos os assuntos envolvidos ali, né? No audiovisual. E a gente fez um documentário com ela fez o roteiro, a gente fez a consultoria, que tinha muitas músicas, né? E músicas autorais da pessoa. Então, como sobrepor isso? Não, é quase que impossível, porque são letras muito sensíveis também, que o público gosta, e aí a gente precisa respeitar na audiodescrição, que são letras das músicas do próprio da própria pessoa, né, que estava ali sendo entrevistada para o documentário, e a gente respeita isso. E aí pode passar o slide, por favor, para a gente seguir aqui. E então, para o roteiro de audiovisual. A gente passa por algumas etapas, né, Felipe? E aí vou aqui colocar os pontos para você explicar para o pessoal um pouco mais sobre isso, como é esse processo da escrita. Então, a gente tem a questão da pesquisa, a gente tem a questão dos elementos básicos para começar a escrever o roteiro, que é acontecimentos, personagens e ambientes. E quando a gente recebe esse material para o nosso trabalho, como que a gente começa a fazer tudo isso? Então, pode seguir, Felipe, por favor. A gente tem basicamente, esses três pilares de descrição, porque são elementos importantes, como a Milena já leu, personagens, acontecimentos e ambientes. Geralmente, o que os audiodescritores optam por descrever são os acontecimentos. Então, muitas vezes, a gente tem alguns problemas que é um excesso de descrição só de acontecimentos. E que não são dadas as pistas para o usuário de audiodescrição sobre que linguagem que está sendo utilizada, que plano, que enquadramento que está sendo usado. É um plano sequência, está em contra-plongé, está em câmera subjetiva. Isso poucas vezes é dito. Claro que nós temos pessoas que utilizam, mas boa parte das audiodescrições que a gente ouve, porque nós também somos consumidores de audiodescrição, se detém nisso. A questão se a gente vai assistir, se a gente vai ouvir esse tipo de audiodescrição, um filme do Tarantino e um filme dos Trapalhões é a mesma coisa. Claro que eu estou fazendo um exagero proposital. Porém, a gente precisa trazer nas descrições os elementos de linguagem cinematográfica. Por exemplo, a gente sempre procura falar da câmera, porque, afinal de contas, o que está filmando é uma câmera, não é um sapato. Então, a gente usa a câmera como elemento. A câmera gira em torno de fulano. Ou então, o plano em plano aberto, em plano americano. É claro que a gente não vai ficar toda hora falando plano isso, plano aquilo. A gente vai dizer da cintura para cima, a gente vai dizer mais ao longe, a gente vai dizer em plongé de cima para baixo. Então, a gente não vai dizer plongé, vai dizer visto de cima para baixo, tal coisa, tal coisa. Então,
A gente tem como usar os elementos de câmera, porque afinal de contas a linguagem cinematográfica é isso. Lembrando, né, que, por exemplo, filmes com linguagem de animação não tem câmera. Só para... É uma dica também. Então, existe como a gente fazer... Há como a gente fazer isso. Respeitando... Porque, veja, a gente está falando aqui para a maioria das pessoas que são realizadoras. Ela concebe um filme, ela pensa, tem um montador, tem o diretor de fotografia, tem o diretor que quer que filme desse jeito e não do outro. É uma decisão estética. Se a gente não passa isso para o usuário, nós não estaremos ensinando e, mais ainda, construindo um repertório de cinema. Cinematográfico, de linguagem cinematográfica para o usuário. E existem muitos exemplos disso, se vocês perceberem. Portanto, quando a gente fala desses três, é preciso que os três estejam ali presentes, desses três pilares. Descrição dos personagens, descrição do ambiente, descrição dos acontecimentos. E para isso, quando a gente escreve um roteiro de audiodescrição, a gente faz uma pesquisa prévia sobre a obra, sobre, sei lá, se é um filme histórico, a gente vai pesquisar sobre aquele acontecimento. No nosso caso, talvez menos, né? Porque eu, como historiador de formação, Milena, como doutoranda em história, mas se são elementos que a gente não conhece, a gente vai buscar. Hoje em dia é muito mais fácil com o que a gente tem de possibilidade de informação. Agora, claro, precisa checar a informação, precisa saber como usar a informação. Enfim, mas a gente sempre faz uma pesquisa prévia, percebe, por exemplo, aqui a gente tem que descrever mais os personagens. Aqui a gente precisa descrever mais o ambiente. Então, a gente já sabe que caminho vai tomar quando descreve uma obra audiovisual. O Felipe brincou, né, com relação a nossa formação de historiador, mas para vocês terem ideia o quão complexo é isso, tem um tempinho a gente fez um vídeo que era de um documentário recuperado de 1940 sobre a cidade de Uberlândia. E, gente, como é complicado assim, achar informações sobre ali os locais que foram mostrados, e aí eu tive que recorrer, inclusive, aos meus parentes, né, aqui da cidade de Uberlândia, para me falar onde que era. Então, muito do que a gente usa também, que a gente pesquisa, a gente não vai usar na audiodescrição, mas vai saber como usar essa pesquisa que a gente fez. O formato para melhor a pessoa com deficiência visual compreender o que se trata aquele documentário. Então, foi muito interessante ter feito esse trabalho também, entre tantos outros que a gente faz, mas é muito desafiador, né? O audiodescritor, ele precisa gostar de conhecer, de pesquisar. A gente brinca, né? Tem que ser um pesquisador e um pesquisador de várias áreas. Porque, eu estou falando de história, mas às vezes a gente pega aqui videoaulas de matemática, que é uma coisa que a gente às vezes não tem tanto contato, mas aí a gente vai ter que voltar a ter contato para melhor fazer aquele trabalho. Então, a gente tem muito conhecimento, a gente na audiodescrição acaba conhecendo de tudo um pouco. Isso é muito legal, né? A gente gosta, eu, Felipe, a gente tem esse lado mais pesquisador mesmo. Então, para a gente, isso é muito importante. E aí, né, uma das dúvidas, né, que o pessoal tem, Milena, eu que converso mais com produtores, tá, gente, por isso que eu estou falando assim, as perguntas vêm, e aí, quanto tempo vocês precisam para fazer a audiodescrição desse material aqui? Aí depende. A Cláudia até comentou ali do depende, mas realmente depende, né? Porque tudo na audiodescrição é assim. Quanto tempo tem esse material?
Vai ser só a audiodescrição, porque a gente também tem os serviços completos, né? Da legendagem, colocar a janela de Libras também. A gente entrega completo para o produtor quando ele quer. Só a audiodescrição, a gente precisa estabelecer um cronograma. E aí esse cronograma vai depender do tamanho, da disponibilidade também de quem vai trabalhar com a gente. Primeira coisa que a gente faz é mandar para toda a equipe. Não é eu e o Felipe que vai fazer o roteiro. Então, beleza. O roteirista vai receber o material, o consultor também, narrador também. O editor, até para o nosso editor a gente manda com antecedência, porque a gente vai para o estúdio, ele faz a edição, então ele já baixa o material antes, às vezes ele até assiste antes para saber o que ele vai fazer. E isso é muito importante, essa comunicação. Então, quem trabalha com audiodescrição precisa também saber comunicar, precisa trabalhar em equipe, e aí se um atrasa o processo, atrasa toda a entrega. Então, a gente costuma até entregar antes do prazo que a gente combina com o cliente, a não ser que ele está com uma urgência. Já aconteceu também de a gente ter que trabalhar ali na correria para parceiros mesmo, às vezes Já fizemos descrições em aeroportos, Exato. já cortamos madrugadas adentro fazendo, enfim, é parte do processo todo. E é claro que, assim, uma coisa que Milena falou e que eu acho que a gente pode mencionar agora o nosso processo de construção de roteiro é diferente na AD em todos os cantos. E é uma demonstração de possibilidades de casos muito específicos, como é o nosso, mas que sim são possíveis. 2 pessoas com formação em excelência, com excelência em audiodescrição, e sim, nós somos, com baixa visão. Milena enxerga mais do que eu. Porém, a gente tem as nossas estratégias e os nossos usos para fazer roteiros de audiodescrição para audiovisual. Então, nós escrevemos os roteiros juntos. Às vezes um escreve mais o roteiro e o outro faz mais consultoria, às vezes é o contrário, mas vocês nunca vão saber quem fez o quê, porque nós assinamos sempre do mesmo jeito, tal qual Lennon McCartney, porque nós acreditamos, e como eu sempre faço questão de dizer, no protagonismo das pessoas com deficiência, mas sobretudo no protagonismo das mulheres com deficiência, que é o caso de Milena, e que, portanto, a roteirista fica sendo ela. Embora às vezes ela não seja. Mas vocês nunca vão saber. Então, e eu fico como coautor com deficiência visual. Então não é consultor, é coautor. Porque nós escrevemos em conjunto. Ao mesmo tempo, em tempo real. Mas é diferente, é uma experiência que está dando certo. Então, até porque o nome consultoria em audiodescrição, a gente precisa talvez encontrar um outro nome para ele, porque ele não é mais só consultoria. E a gente tem tentado fazer alguns movimentos nesse sentido. E, portanto, nós que criamos, né? Enfim. Encorajando também, então, né, Felipe? Eu acho que colocando a pessoa com deficiência visual como protagonista desse processo, porque por muitas vezes eu fiquei me questionando se eu poderia fazer, escrever roteiros, e acho que o Felipe também, né? A gente passa por isso. E a minha visão, pelo que vocês estão percebendo aqui, inclusive lendo slide, lendo aqui no YouTube, né? É uma acuidade boa, e apesar de eu e o Felipe a gente ter o mesmo CID, então até para vocês, né, como informação de que todo mundo não está no mesmo grupo. A gente tem o mesmo CID, o CID
é a identificação, né, nosso laudo médico perante a sociedade, enfim. Mas a gente tem o mesmo CID, mas a gente tem condições visuais diferentes. E isso precisa ser respeitado também e serve como informação para vocês que estão aqui assistindo a gente, para não colocar a pessoa com deficiência dentro de uma bola e falar assim, todo mundo de uma bolha, todo mundo é igual, tem a mesma condição. Não é assim que funciona. Então serve para vocês refletirem também sobre isso. E Felipe, você ia comentar alguma coisa? Pode falar. É nesse sentido que nem todas as pessoas com deficiência são iguais, têm os mesmos. Às vezes elas têm capacidades e competências diferentes, às vezes elas têm realidades sociais diferentes, têm acessos diferentes. Portanto, eu vi, mas tal pessoa cega faz tal coisa e a outra não faz. Conhecer a realidade de cada um, entender. Isto a gente utiliza realmente falando isso para educar as pessoas sobre isso, porque sim, nós também temos este papel educativo, né? Inclusive no meio do audiovisual. Podemos para o próximo? Sim, passa por favor para a gente o slide. Aí a gente tem alguns processos aqui, e vou também deixar o Felipe que a gente já falou também um pouco. Isso. Vamos lá, pessoal. A gente tem 30 minutos. Se vocês quiserem já começar a mandar as perguntas, a gente vai falando aqui e vai conversando com Eu vocês. acho que desse processo a gente já falou. Então, por favor, pode pular esse. Então, a gente, quando termina esse roteiro, a gente vai e passa para o consultor. No caso, quando a gente está fazendo uma audiodescrição tradicional, porque o nosso método, como eu expliquei, é diferente. Então, depois de o roteiro pronto, a gente faz uma última revisão, passa para um revisor, caso seja necessário, revisor técnico, enfim. E muitas pessoas podem perguntar para a gente: mas vocês dois escrevem nos roteiros e tal, como é que é isso? Pode não enxergar alguma coisa. Por isso que a gente usa revisor. Porque a gente tem quase que uma obsessão pela perfeição do trabalho. De modo que a gente discute muitas vezes, às vezes a mesma cena, enfim. Depois de passado para o consultor, ele vai fazer o seu trabalho, vai sugerir aquilo que ele acha que pode ser mudado, vai sugerir de que maneira aquilo pode ser modificado, para na sequência o roteirista aceitar essas sugestões ou não, e posteriormente vai para a narração. Ou antes, como nós fazemos, o que nem todo mundo faz, passar para a aprovação do produtor contratante. E juntos, às vezes, há mudanças, e nós somos muito sensíveis a esse tipo de mudança. A gente, como a Milena já explicou, gostamos muito de falar sobre isso com os produtores e tal. E nós, quando a gente discorda ou quando a gente tem alguma explicação para dar para o produtor, a gente entra em contato, conversa, chega num bom termo. Enfim, finalizado o roteiro, passa para a narração, entra no estúdio, faz, grava, edita, monta e entrega para o produtor. Então já podemos passar para o próximo. Então, terminado esse processo da consultoria, como eu disse, Esse também acho que pode. Já passou. Pode, por favor, pular esse também. E aí a gente chega nesse processo
de pensar cada estilo de obra, tá? Até a gente comentou um pouco sobre isso, mas vou deixar o Felipe falar um pouco mais, né? Porque isso no audiovisual, gente, é um ponto que nos é cobrado, assim, a gente recebe essas cobranças, essas questões de como é feito essa audiodescrição para cada estilo. E qual que é o nosso estilo também, né? Eu acho que aqui nesse momento a gente pode puxar para isso também, pensando um pouco do nosso estilo que a gente gosta, não só como profissionais, né, envolvidos na área da audiodescrição, mas como usuário da audiodescrição e chamando a atenção principalmente para o uso da inteligência artificial, que não tem sido legal, das narrações feitas por IA, enfim, vou deixar o Felipe comentar sobre isso também e a gente vai batendo um papo. Pode ir, Felipe. É importante que a gente fale que nós temos, por exemplo, 2 estilos muito marcados, e dentro deles se desdobram outros, claro, que é uma audiodescrição que eu nomeio como pragmática, em que não há, por exemplo, a utilização de uma linguagem mais poética, e poética como foi nomeada a outro estilo de audiodescrição poética. Então é algo mais direto, posso dizer assim, em que as descrições são basicamente acontecimentos e com o mínimo de interferência possível. Só o mínimo necessário. E na audiodescrição poética, a gente Está falhando. Elementos relacionados às sensações que pode provocar. Então, a gente utiliza, por exemplo, algumas vezes a gente usa adjetivos, algumas vezes a gente se vale de metáforas, mas o mínimo disso também não é exagerar. Eu também não vou dizer, olha, que paisagem linda que está na tela. Não. A paisagem de um azul, tal coisa. O sol brilha radiante. Então, o exemplo que a gente sempre usa você pode descrever, o sol se põe. E você pode descrever, o sol vai dormir no horizonte. A informação é a mesma. Agora, o estilo de descrição é diferente. E aí, nesse caso, né, pensando na própria escrita ali do roteiro, o que a gente mais usa é o amigo que a gente coloca, né? A gente até colocou aqui no slide que o amigo do audiodescritor é o dicionário de sinônimos. Porque a gente precisa, sim, ter cuidado como a gente vai fazer essa escrita, né? Quais palavras a gente vai usar. Como o Felipe falou, né, nosso posicionamento na audiodescrição mais poética, que é uma audiodescrição pensada mesmo de acordo com cada obra, porque um documentário a gente vai descrever de um jeito, um documentário um pouco mais técnico, ou uma videoaula, né? Um curta que trata de questões específicas sobre... foi até interessante, né? Sobre mulheres, e aí a gente precisa pensar essa linguagem, como que a gente vai trazer isso para o público, para conversar, né? A audiodescrição, ela precisa conversar com essa obra. E aí, quando eu falei da crítica com relação à própria inteligência artificial, é que sim, gente, tem pessoas usando para fazer audiodescrição, e aí tem muitos erros nessas audiodescrições, principalmente de imagens estáticas, que não é o caso aqui, mas é válido citar, né? Porque no caso do audiovisual é mais pela narração com a voz sintetizada,
e aí as descrições sempre tá lá. Parece ser alguma coisa, como se fosse tal coisa. Parece ter 2 pessoas na fotografia. E não é assim, né? A gente precisa passar a informação de um jeito que fique claro para a pessoa com deficiência visual, o que tem ali. E aí no audiovisual isso também. Sobre a narração com voz sintetizada, a crítica é porque a gente já tem o tempo inteiro que usar leitores de tela, aplicativos para ler textos, a tecnologia o tempo inteiro, né? A gente está aqui dando essa formação usando a tecnologia falha, caiu aqui algumas vezes, mas é chato, sabe? É chato você ir no cinema, por exemplo, pegar lá o filme e escutar uma voz de robô. Por que a gente não pode ter o direito de escutar uma voz humana? E aí a própria narração, quando tem mais voz masculina no filme, é melhor colocar uma voz feminina na narração da audiodescrição, e ao contrário também, quando tem muita mulher, mais vozes femininas, e eu estou falando mulher porque a gente fez recente, né, um curta, curta teia, e só tinha mulher mesmo, literalmente ali falando, e quem fez a narração? O Felipe. E aí a gente também, enquanto profissionais, precisa pensar nisso, né, Felipe? Pode passar o slide enquanto o Felipe fala sobre isso. Tá ouvindo, Felipe? Tá tudo certo? Acho que não. Então, vou seguir enquanto o Felipe volta. Acho que está travado ali de novo. Estou aqui. Então tá bom. Então, eu vou seguir aqui o conteúdo para a gente também não alongar muito o nosso tempo, né? Tá corrido. E aí a gente tem algumas coisas técnicas da própria escrita, do roteiro de audiodescrição, que é bom que vocês, né, que trabalham com audiovisual, saibam. Por exemplo, a questão do nome do personagem, né? Qual o momento correto de falar esse nome? Né? Felipe pode responder para a gente. Nós nomeamos o personagem a partir do momento em que ele é nomeado na obra. Mas por que isso? Porque se quem está enxergando não sabe o nome, nós não podemos oferecer uma informação privilegiada para o usuário. Se nós não queremos que ele seja prejudicado com a falta de descrição, nós também não queremos que ele seja privilegiado para além do que os outros, que as outras pessoas. Nós queremos equidade no acesso ao cinema. Então a gente fala, audiodescrição traz igualdade de acesso. Equidade. Essa é a palavra. Então nós não nomeamos por conta disso. Mas tem lá um vídeo, né, em todos os cantos que vocês falam o nome dos personagens mesmo sem ter. Exceção. Lembrem da palavra depende. E da palavra exceção também. E um outro ponto para vocês tomarem cuidado na hora de pegar o roteiro da audiodescrição do produto de vocês, né, e prestar atenção em pontos específicos, é a omissão de informação. Recente, eu peguei a gente consome muito produto com audiodescrição, e numa dessa, como eu enxergo um pouco, minha visão é boa, como eu falei para vocês, era um documentário sobre a trajetória de vida de uma pessoa, e a audiodescrição ela só foi falar que era uma pessoa negra lá no minuto 20 do documentário. E, assim, era um documentário sobre a trajetória de vida da pessoa que estava ali, e essa informação demorou muito para chegar para o usuário, demorou muito para chegar para a pessoa com deficiência visual, porque a gente sabe que isso
um marcador. Para aquela pessoa ter passado por toda aquela trajetória que estava sendo contada num documentário, ela teve que passar por muitas situações ruins, com certeza, de preconceitos, de luta, de resistência dela para fazer com que o trabalho dela seja reconhecido. Então, são pontos que o audiodescritor precisa observar na hora de escrever um roteiro. Onde essa informação deve ser dada? Tinha que ser dada lá no início. E no Brasil, a gente usa a descrição de pele, de gênero, porque isso são marcadores, a gente sabe como é complicado. É a mesma coisa de uma pessoa com deficiência. Ter uma trajetória legal, bacana, profissional, como eu e Felipe tem, e a gente sabe dos privilégios para a gente chegar até aqui, e aí a audiodescrição vai e omite essa informação. Então, é uma omissão de informação. Um outro exemplo, né? E aí vou falar aqui o exemplo da maconha, de um curta que tinha uma pessoa fumando a maconha ali e tal, e aí isso não foi dito, foi descrito como cigarro. E era um 50 Cent dos grandes, não era pequeno, não. Isso é um erro grave, é algo que atrapalha, sabe? Atrapalha muito o entendimento da pessoa com deficiência, porque passa como um cigarro comum, tá tudo bem. E não é, sabe? Tem algo ali. Quem filmou, queria mostrar a maconha ali na mão do personagem. Então, pensar nesses pontos. Mencionar lugares, né, ou cenários onde passam imagens. Mas eu não sei onde é. Pode falar. Desculpa. Não, pode seguir. Mas eu não sei onde é. Então não mencione. Mas eu sei onde é, que é na minha cidade. Você só vai mencionar o lugar se ele for realmente muito conhecido. Sei lá, fulano de tal está em frente ao estádio do Maracanã. Agora, senão a gente não menciona em que lugar está. Uma coisa importante que a gente fale é: nós sempre usamos as medidas e quantidades. Por exemplo, se eu disser para vocês que uma casa grande, cada um pensou num tamanho de casa diferente. Se eu disser várias pessoas, cada um que ouviu agora, ouviu e pensou várias, 5, 10, 12, 14, 30. Então a gente sempre quantifica. E isso é importante no audiovisual porque nós precisamos de informações que tenham concretude. A gente não pode dizer como se fosse tal coisa. E a gente não pode dizer várias, poucas, algumas. Porque imagina que nós estamos ouvindo a audiodescrição em ato contínuo. Então eu ouço algumas pessoas na praia. Algumas é 12, algumas é 5. O meu cérebro, pensando isso e calibrando a quantidade, eu já perdi pelo menos uns 5 segundos de informação da obra. Então, a gente tem que lembrar que os roteiros de audiodescrição eles são colocados em ato contínuo e que eles precisam ser fluidos. Assim como eles precisam ter ritmo. E ritmo a gente dá com pontuação, com palavra, determinado tipo de palavra que a gente usa ou não, na narração. Então, em tudo isso a gente pensa. E aí a gente colocou um ponto aqui que talvez não é tão interessante, né, no audiovisual, pensando na questão do filme ser exibido ao vivo, mas vou fazer um ponto aqui nesse assunto. E aí depois pode passar, por favor, o slide, que a gente já vai encaminhando aqui também para o finalmente. Mas muitas vezes o produtor do audiovisual, ele contrata a equipe de audiodescrição
a audiodescrição é feita, vamos supor que fez todo esse processo que eu e o Felipe tá falando aqui para vocês, e aí, de repente, esse material, ele vai para um festival. E aí, gente, por mais que vocês, produtores, mandem essa audiodescrição junto com o material de vocês, isso chega ao vivo para o público com deficiência visual, muitas vezes, e feita por uma equipe que está lá no local e que vai descrever o curta, vai descrever o filme naquele momento. E aí, claro, vai ser uma audiodescrição diferente. Então, para vocês entenderem também como é que funciona esse processo, e um ponto que a gente falou que ia comentar com vocês era exatamente da recepção, né, Felipe? Como isso chega para a pessoa com deficiência visual, eu acho interessante você falar até dos aplicativos que são usados nos cinemas. Como eu falei agora, né, do festival que acontece ao vivo, com equipamento, e aí tem uma pessoa narrando num transmissor, e a pessoa com deficiência visual ela recebe um receptor, que é um aparelhinho, geralmente a transmissão a rádio, recebe um fone de ouvido e ela vai ouvir ali a descrição no ao vivo. E no cinema, como é que funciona, Felipe? Vai lá. No cinema, a gente pode usar, se a gente fizer audiodescrição ao vivo, ir lá com roteiro, fazer e tal, e que já aconteceu algumas vezes, o sistema é o mesmo. Porém, se a audiodescrição já está gravada, se ela vai para um festival, por exemplo, ela é usada através dos aplicativos. E nós temos alguns. Os principais são o Move Reading, Greta, Emiload. A questão é que o realizador, o produtor, acaba arcando com um custo também do aplicativo. E a gente tem essa luta e essa dificuldade para que os exibidores também possam arcar com esse processo, até porque a gente pode pensar que não, mas colocar a acessibilidade responsabilidade do produtor, ok, mas quem vai receber o receptor é do usuário. Então eu preciso ter pacote de internet, às vezes, em alguns, ou baixar o filme, a audiodescrição do filme em casa, ou ter um celular cujo modelo seja melhor. Primeiro que a gente sabe que festivais de cinema e o próprio ato de ir ao cinema já não é para todas as pessoas, infelizmente, e este é um problema que os realizadores de audiovisual também debatem muito. Então nós já temos um ponto de corte socioeconômico, e quando a gente pensa nessa necessidade de ter um aparelho celular bom, com um pacote de dados bom, com processador bom, nós aumentamos mais esse ponto de corte de quem vai usar a audiodescrição no cinema. Fora que a gente precisa também lutar para que a gente tenha aplicativos. Universidades podem e devem, por exemplo, investir em projetos de acessibilidade que construam, por exemplo, plataformas, aplicativos, para que o produtor brasileiro independente possa postar o seu filme com audiodescrição, gratuitamente ou por um custo muito baixo. E a gente precisa lutar por isso. Por equidade, por justiça social, por igualdade. Equidade, na verdade. Principalmente entre os pequenos produtores. E assim, a gente já está caminhando para o final, a gente coloca, claro, à disposição para vocês procurarem a gente. Então, aqui tem novamente nossos contatos. No @AD em todos os cantos vocês vão encontrar muito material, muita coisa. Mas pegando aí esse final da frase, né, o final da fala do Felipe,
os produtores que têm produtos com audiodescrição, legenda, libras, vocês também podem compartilhar todo esse material, porque o que a gente tem percebido é que às vezes a gente faz a audiodescrição e esse material é deixado ali de lado. E às vezes está numa plataforma de fácil acesso, que é o YouTube, por exemplo. Então, a gente sempre gosta de perguntar para o produtor que a gente trabalha, e aí, já lançou o curta, já lançou o material? Manda para a gente o link para a gente colocar no Instagram que já foi lançado, compartilhar em grupos, né? Para que mais e mais pessoas com deficiência visual tenham acesso. E a gente falou da legislação e está lá, né? A gente tem direito ao acesso, e isso é dar direito ao acesso à pessoa. Pode falar, Felipe. Até porque a audiodescrição é uma obrigatoriedade. Já que ela é uma obrigatoriedade, disponibilizem produtos de qualidade, audiodescrição de qualidade. E sim, os usuários percebem quando uma audiodescrição é de qualidade ou não. E comentam. Se você, produtor ou produtora, cuida da iluminação, cuida da direção de arte, cuida da continuidade, a audiodescrição faz parte do seu filme, faz parte do seu projeto. Se você fizer uma audiodescrição ruim, muitas pessoas vão ter uma experiência ruim com o seu filme. Então, se você contrata pessoas qualificadas para todos os trabalhos da cadeia produtiva de construção de um audiovisual, nós também somos parte dessa cadeia produtiva. E, portanto, nós precisamos de audiodescrição com qualidade. E não é para cumprir a lei, é também para isso. Mas é para proporcionar a melhor experiência possível para essa quantidade, mais de 18 milhões de pessoas. Às vezes, há filmes no Brasil, em salas de cinema, que infelizmente tem 10, 12 pagantes. Se esse filme tivesse audiodescrição, a gente teria pelo menos o dobro. Porque as pessoas vão no cinema. Porque, às vezes, muitas pessoas com deficiência deixam de acompanhar amigos, familiares ao cinema porque não tinha audiodescrição. E vice-versa. É isso, né? Porque você não faz só para a pessoa com deficiência visual, você faz para uma rede que está em torno dela. E aí essa fala do Felipe, com essa fala a gente termina aqui nossa formação. Foi um prazer, né? Agradecemos, eu agradeço, daqui a pouco o Felipe também vai agradecer. É sempre uma oportunidade e sempre muito bom poder trazer um mínimo de informação para vocês. Isso aqui faz parte de algo mais amplo, então nos colocamos à disposição e agradecemos o espaço, né? Essa possibilidade de trazer um pouquinho do nosso universo, um pouquinho do nosso trabalho para vocês. É isso, muito obrigada, Felipe. Novamente, a gente agradece e estamos à disposição sempre que for preciso, chamem a gente. Se tiverem dúvidas também, acho que sempre é pouco tempo, né? Porque a gente gosta do tema e tem muita coisa para a gente falar sobre. Então, muito obrigado pelo espaço e que a gente possa fazer muita audiodescrição ainda, levar muita acessibilidade por todo o Brasil, porque o audiovisual é uma arte importante. E viva o cinema brasileiro. É isso. Obrigado. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau. Oi.